Olá, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes, eu sou Cláudio Passos e hoje nós iremos apresentar uma entrevista a vocês de formato inédito no canal. O nosso entrevistado solicitou que nós fizéssemos essa entrevista por WhatsApp e assim foi feito. Fizemos uma entrevista em 2 blocos e é isso que nós iremos apresentar a vocês. Muito bem, nosso entrevistado é o Walter Pomar, um historiador brasileiro, filiado ao PT desde os anos 80, 52 anos. Pomar é nascido em 1966. Fez parte da equipe da redação do jornal Brasil Agora, integrou o diretório estadual do PT de São Paulo, assumindo a Secretaria Estadual de Comunicação, responsável pela revista Teoria e Debate e pelo boletim Linha Direta. Entre 97 e 95, foi terceiro vice-presidente do PT. Entre 2001 e 2004, assumiu também a Secretaria de Cultura da cidade de Campinas. Entre 2005 e 2009, Walter Pomar esteve à frente da Secretaria de Relações Internacionais do PT e desde então ocupa cargo de secretário executivo do Foro de São Paulo, desempenhando nessas funções importante trabalho de interlocução política do PT com as forças de esquerda de todo o mundo. Atualmente integra a direção nacional do PT e leciona Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Muito bem, eu vou apresentar agora para vocês o que foi o primeiro bloco dessa entrevista. As perguntas foram realizadas por mim e pelo Eduardo Moreira, que é integrante do canal Resistentes. Nós encaminhamos essas perguntas no dia 9 de junho e o Pomar nos respondeu no dia 10 de junho. Então, o que vocês irão ouvir agora é a sequência de perguntas e respostas que compõem o primeiro bloco dessa entrevista. Ok? Então, é isso que nós vamos apresentar. Apenas destacando que nós fizemos as perguntas no dia 9 de junho ao longo do dia e o Intercept revelou as primeiras notícias da Vaza Jato neste mesmo dia, 9 de junho, à noite. Então, esse detalhe, o Pomar nos responde já tendo ciência das revelações do Intercept, coisa que nós não tínhamos no dia 9 ao longo do dia. Tá bom? Acho que esse registro é importante todos terem informação. Walter Pomar, aqui vai a nossa primeira pergunta. Num cenário de crescente mobilização popular, tendo o 14 de junho como o ápice desse movimento, e por outro lado, um governo que se afunda nas suas contradições, ficando cada vez mais isolado, como é que você avalia essa situação? Estaríamos caminhando para uma situação limite de confronto? E o que poderia resultar disso? Bom, aproveito para perguntar se já existe alguma agenda para depois de 14 de junho. Se as centrais sindicais, movimento estudantil, partidos políticos e movimentos sociais já preparam alguma agenda para o pós-14 de junho. E finalizo perguntando para você como você vê o efeito da fala do Lula nas entrevistas que ele tem dado pelos meios de comunicação de maior alcance, no ânimo da militância. Que medida a fala do Lula incendeia a nossa militância? Ok, a primeira pergunta é essa. Bom, sua primeira pergunta tem 3 partes. Começo pelo tema do 14 de junho. Se o dia 14 de junho for muito impactante, se conseguir mobilizar mais do que nos dias 15 e 30 de maio, e se a paralisação atingir o setor privado, ou seja, se os trabalhadores do setor privado interromperem as atividades, isso abrirá um novo período na conjuntura política do país. Não só estará aberta a possibilidade de impedir a reforma da Previdência e recuperar as verbas da educação,
como a própria luta contra o governo Bolsonaro vai entrar em um outro patamar. Não existe um calendário definido sobre o que vai ser o pós-14 de junho, porque tudo dependerá da intensidade do 14 de junho. Em qualquer cenário, contudo, a tendência é que a polarização política cresça, porque é da natureza do programa que vem sendo implementado pelo governo Bolsonaro piorar a condição econômica e social. Isso, inevitavelmente, leva a uma polarização política. Ademais, o governo Bolsonaro não é daqueles que gosta de negociar e recuar. Ele vem dando sinais de que a disposição é belicosa, é combativa. E, portanto, se a mobilização do dia 14 for muito impactante, daí não se segue que o governo vai recuar nas suas intenções. Pelo contrário, o mais provável é que ele dobre a aposta em ações de repressão e similares. Neste contexto, as entrevistas que o Lula deu e as que ele possa vir a dar são importantes pela importância política que o Lula tem como referência para grande parte da militância política e social de esquerda no Brasil. E uma das últimas entrevistas, ele concluiu falando que é preciso lutar, lutar e lutar. Essa é a ideia-chave. Nós não sabemos quando nem como nós conseguiremos derrotar completamente o governo Bolsonaro e recuperar as liberdades democráticas, o que incluirá necessariamente eleições para presidente de que o Lula possa participar. Mas nós sabemos que o único caminho possível para isso é a continuidade da mobilização popular cada vez mais ampla, cada vez mais massiva. A nossa segunda pergunta, Pomar, é a seguinte: quais seriam os eixos estruturantes para a formação de um campo democrático que faça frente a esta ascensão do fascismo no Brasil? Quem cabe nessa frente e quem não cabe? Alguns esforços já estão sendo feitos nessa direção e eu gostaria de ouvir de você quais seriam os parâmetros e os paradigmas na formação deste campo democrático. Ok. Veja, uma frente popular que se oponha ao programa que vem sendo implementado pelo governo Bolsonaro e pela coalizão de forças que sustentou o golpe, tem que ser o espelho invertido do que eles estão fazendo. O programa do Bolsonaro e sua quadrilha tem como vértebra fundamental a ampliação do papel do capital financeiro, do agronegócio e das transnacionais no Brasil. Daí decorre que um dos eixos do nosso programa é o combate total à ditadura do capital financeiro, do agronegócio e das transnacionais. O nosso programa tem que ser um programa desenvolvimentista, democrático, popular, de reformas estruturais e que inclua entre os seus eixos a quebra do monopólio do capital financeiro e a reforma agrária ampla e radical e o controle nacional sobre as nossas riquezas. Uma parte daqueles que criticam o governo Bolsonaro criticam os métodos do governo Bolsonaro, mas são solidários com o seu programa ultraliberal. Uma frente popular, pelo contrário, tem que ter como um dos seus eixos a luta contra o programa ultraliberal. E para ser consequente na luta contra o programa ultraliberal, em primeiríssimo lugar, a gente deve colocar a questão de quebrar o oligopólio do setor financeiro. Não há desenvolvimento no país, não há soberania, não há bem-estar social com 6 grandes empresas controlando a moeda, controlando os juros, controlando o crédito. Não existe isso. Ou se quebra esse oligopólio ou não haverá desenvolvimento. Uma segunda questão, ligada a essa primeira, diz respeito
a luta contra o imperialismo, a luta contra os que querem subordinar a economia e a política nacional aos interesses estrangeiros, em particular aos interesses dos Estados Unidos. Não existe uma frente popular sem que esse tema da soberania, da luta contra o imperialismo, não tenha centralidade. É preciso que a Frente Popular coloque a luta pela soberania nacional, pela integração regional, pela construção de uma nova ordem mundial e a defesa da paz e contra o imperialismo como uma de suas linhas principais de ação. E, finalmente, uma Frente Popular só terá êxito se ela estiver baseada na mais ampla capacidade de mobilização e organização do povo. E isso traz implícito a ampliação das liberdades democráticas. E a questão central das liberdades democráticas hoje é a libertação do companheiro Lula e a anulação das suas penas. A recente revelação das trocas de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da chamada Operação Lava Jato confirmam absolutamente tudo o que nós sempre dissemos, de que esse juiz já tinha a sentença pronta. Ele era parte da acusação, ele não era um juiz que ia julgar de um lado as acusações, de outro lado os argumentos da defesa. Ele era parte da acusação, comprovando que esse processo foi uma farsa, que a sentença já estava pronta, que a acusação tem que ser anulada e que o companheiro Lula tem que ser liberto imediatamente. E esse é um terceiro tema central de uma frente democrática. Uma frente popular que não coloque a questão da liberdade do companheiro Lula em primeiro plano não dá conta de enfrentar a questão das liberdades democráticas. A Frente Popular tem que dar ênfase, centralidade à questão da liberdade do companheiro Lula. Em resumo, quer dizer, um programa de uma Frente Popular, que é o que define a sua extensão, define quem compõe e quem não compõe, tem que tratar da ditadura do capital financeiro, tratar da ditadura do imperialismo e tratar dessa questão da opressão política no país. Ou, pelo contrário, tem que estar como centro do programa a questão de democratização radical do país, soberania nacional e um desenvolvimento democrático popular. Bom, a terceira pergunta, a gente gostaria que você falasse, Walter Pomar, sobre como você viu esse, entre aspas, pacto firmado entre o Poder Executivo, o Legislativo e com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, com relação à aprovação das ditas reformas que o governo propõe implementar, a começar pela da Previdência. Qual a sua análise a respeito desse movimento do governo Bolsonaro e principalmente a participação do presidente da Alta Corte Brasileira nessa reunião? Veja, o golpe contra a presidenta Dilma, depois a condenação, a prisão e a interdição da candidatura do Lula, depois a eleição do Bolsonaro como se deu, foram produto de uma coalizão de forças, não foi produto de uma pessoa ou de um setor. Houve uma coalizão de forças muito poderosas, o grande empresariado, o oligopólio da mídia, os partidos tradicionais, o partido do judiciário, o partido militar, a coxinhada, apoio de embaixadas e governos estrangeiros, certos empresários disfarçados de pastores, tudo isso teve junto na operação do golpe. E, como a gente sempre destacou, a dinâmica do golpe é a dinâmica da piora das condições econômicas e sociais, que leva, por outro lado, à necessidade por parte do governo de restringir as liberdades democráticas. E a restrição das liberdades democráticas tem várias facetas. Uma delas é a centralização do poder político e, portanto, a desaparição da suposta autonomia entre o legislativo, o judiciário e o executivo.
O Toffoli é a expressão acabada disso, né? Ele subordina o Supremo Tribunal Federal, que é o cúspide do poder judiciário no país, aos interesses e ao programa do judiciário. Perdão, aos interesses e ao programa do governo Bolsonaro. Isso significa dizer que os três poderes, pelo menos pela palavra dos seus encabeçadores, estão alinhados com um único programa. E esse tipo de alinhamento é típico de ditaduras, né? Então, isso é o diagnóstico que eu faço, é uma tentativa deles de centralizar todos os chamados três poderes em torno de um único programa. Isso vai dar certo? Bom, depende, né? Se, mais uma vez, a reação popular no dia 14 de junho for muito intensa, isso não vai dar certo. Se, por outro lado, a reação não foi intensa, a mobilização social não foi intensa, eles vão continuar alinhados na aplicação do programa ultraliberal, que é o que de fato os unifica, né? Isso aqui precisa ficar muito claro. O que realmente unifica essa gente é beneficiar o grande capital financeiro. O resto é detalhe. A quarta pergunta é se você pudesse nos trazer informações sobre a vida interna do PT. O PT é o maior partido de massas do Brasil e que foi solapado com uma campanha midiática contrária como jamais se viu na história do país. Queria que você, se puder, fizesse uma avaliação dos erros políticos, de alguns erros políticos que o PT cometeu, especialmente quando foi governo, e qual o caminho que você acha que o PT está tomando e deve tomar a partir de hoje. Um retorno à defesa das bandeiras do início da sua caminhada, da sua construção. Você vê espaço e você acha que o PT poderá defender a bandeira do socialismo, por exemplo? Como é que você vê o presente e o futuro próximo do partido? O Partido dos Trabalhadores tem um congresso marcado para o final de novembro de 2019. E a eleição dos delegados e das delegadas a esse congresso vai ocorrer no dia 8 de setembro. Ainda não está claro quantas chapas, quantas teses, quantas candidaturas à presidência estarão inscritas. Mas já está claro a existência de três posições diferentes, né, dentro do partido. Tem uma posição que eu considero mais tradicional, fisiológica, que vê o PT como uma legenda eleitoral, que no fundo, se prevalecer, vai converter o PT numa espécie de PMDB recalchutado. Essa é a posição, por exemplo, defendida pelo governador da Bahia e por alguns dos governadores do nosso partido. É a posição defendida por alguns setores muito convencionais do PT, que no fundo encaram o PT como uma legenda, como uma estrutura de disputa de governos, não como um partido de transformação, no sentido forte da palavra. Uma segunda posição é a daqueles que querem converter o PT num partido social-democrata, o que nas condições do Brasil significa um partido social-liberal, um partido que fala em bem-estar social, mas não tem coragem de enfrentar o poder político e o poder econômico da classe dominante. Haja visto o que aconteceu com o PSDB, né? Essa é uma posição muito forte dentro do partido. Os que defendem que o nosso objetivo máximo é democracia e bem-estar social e não compreendem que não haverá democracia e bem-estar social num país periférico e profundamente desigual como o Brasil se não houver altas doses de socialismo. E a terceira posição é a que defende que o PT deva continuar sendo um partido comprometido com um programa de reformas estruturais, com a superação do capitalismo, com a ampliação radical do nível de democracia em todos os terrenos da vida nacional, com uma política externa de integração regional e de combate ao imperialismo. Então essas são as três grandes posições, né? Uma que defende converter o PT num PMDB recalchutado,
uma que defende converter o PT num PSDB recalchutado e uma que defende manter o Partido dos Trabalhadores como Partido Socialista e militante. Essas são as três grandes posições. Elas se enfrentam há bastante tempo. Durante o período do governo Lula e do governo Dilma, as duas primeiras prevaleceram. O resultado foi uma melhoria nas condições de vida do povo, mas uma melhoria que não se sustentou. E não se sustentou porque, se você não toca nas bases do poder econômico e político da classe dominante, mais cedo ou mais tarde ela vira a mesa. Essa é a questão chave que tem que ser avaliada. Esse é o erro fundamental cometido pelo PT. Não lutou efetivamente pelo poder político e não lutou efetivamente por reformas estruturais que tirassem do grande empresariado capitalista o comando da economia nacional. O PT vai conseguir fazer esse balanço, vai conseguir tomar uma posição clara sobre as questões que eu apontei? Depende de quem for maioria no dia 8 de setembro e depende também da evolução da crise política nacional. A crise política nacional incide fortemente no PT. Por ele ser um partido de massas, ele está sempre influenciado pelos acontecimentos da grande política. De toda maneira, todos os sinais são de que o PT continuará sendo um ator-chave na luta política no Brasil. E, portanto, o futuro do Brasil passa pelo futuro do PT. Então, caros ouvintes, internautas, amigos e amigas do canal Resistentes, este foi o primeiro bloco de perguntas e respostas da nossa entrevista por WhatsApp com o Walter Pomar. Agora nós iremos apresentar o segundo bloco de perguntas e respostas. Nós encaminhamos as perguntas no dia 17 de junho de 2019 e recebemos as respostas no dia 22 de junho de 2019. Então essa é a sequência de perguntas e respostas que vocês estão ouvindo de forma respectiva, né? A cada pergunta a sua respectiva resposta, mas eu estou fixando as datas de quando foram feitas as perguntas e quando recebemos as respostas. Tá bom? Então é isso aí, uma boa audição a todos. Walter Pomar, hoje, 17 de junho, eu inicio aqui a construção das perguntas do segundo bloco da nossa conversa, conforme nós havíamos combinado. Muito bem, eu gostaria de, pegando um gancho da minha primeira pergunta do bloco anterior, saber de você qual é a sua avaliação sobre o 14 de junho. As mobilizações alcançaram seus objetivos, a adesão foi dentro daquilo do esperado, não só nas capitais, mas em cidades de médio e pequeno porte também. Enfim, qual é a sua avaliação geral sobre o 14 de junho e o que isso impulsiona as próximas manifestações, não só das centrais sindicais, mas de todo o movimento social, estudantes e, enfim, todos os atores aí que estão na luta da resistência. Essa então seria a minha primeira pergunta do segundo bloco. O dia 14 de junho teve de especial o fato de ter sido uma paralisação, uma greve, ou seja, uma mobilização da classe trabalhadora interrompendo o processo de produção. É diferente de uma simples manifestação, que por mais importante que seja, ela não interrompe a dinâmica normal do processo produtivo, que é o que no limite interessa ao grande empresariado, que é quem está por trás dos políticos conservadores, da cúpula do judiciário, da cúpula das Forças Armadas, dos meios de comunicação. Desse ponto de vista, a greve do dia 14 foi muito expressiva, né? Foi uma paralisação importante no setor público, uma paralisação importante no setor privado, uma interrupção nos transportes e, em vários casos, uma interrupção nas vias de acesso, provocando ou possibilitando que outros setores da classe trabalhadora que não estavam tão organizados pudessem também paralisar. E ao final do dia 14 houve manifestações em muitas cidades do país. Então, olhando de conjunto, o dia 14 foi uma ação bastante importante.
E se a gente considerar o conjunto da obra, a gente vê que desde 15 de maio, passando por 30 de maio e depois 14 de junho, no espaço de um mês, foram feitas 3 poderosas manifestações contra a orientação do governo Bolsonaro na questão da Previdência, contra a orientação do governo Bolsonaro na questão da educação e contra o conjunto da obra. Então, deste ponto de vista, a manifestação e a greve do dia 14 cumpriram seu objetivo. Porém, não foram potentes o suficiente para impor uma derrota definitiva à reforma da Previdência. É verdade que o relatório apresentado pelo deputado federal Samuel Moreira recuou da capitalização e recuou parcialmente da desconstitucionalização, mas o conjunto das maldades que continuam tramitando custarão à classe trabalhadora cerca de R$ 1 trilhão, é um confisco de R$ 1 trilhão. E sem contar que não está fora do cenário a possibilidade deles voltarem com a privatização, com a capitalização e com a desconstitucionalização a qualquer momento. Então, a greve foi um momento importante, mas insuficiente. Nós vamos precisar mais mobilização para impor uma derrota à reforma da Previdência, para impor uma derrota aos cortes feitos na educação e para reverter o conjunto da obra desse governo. Minha segunda pergunta, Pomar, é a respeito das revelações do Intercept. Qual a sua avaliação daquilo que já está conhecido, do arquivo que o Glenn dispõe, e quais as suas expectativas sobre o que ainda está por vir? E como isso desmonta a Lava Jato naquilo que todos nós já sabíamos, de toda a farsa que foi essa operação para cumprir o objetivo de derrubar a Dilma, prender o Lula e eleger este governo que temos hoje. Então, essa seria a minha segunda pergunta neste bloco. Veja, nós não temos conhecimento do conjunto das informações que estão disponíveis nesse pacote de dados, de troca de mensagens, de áudios, que chegaram às mãos do Glenn do Intercept. Então, eu vou restringir minha avaliação àquilo que já é público. Aquilo que já é público confirma a tese defendida por nós desde o princípio. O Moro não era juiz, ele era parte da acusação. A sentença contra o presidente Lula já estava preparada de antemão. A motivação da sentença é política, não é jurídica. Portanto, ele é um preso político. Portanto, o julgamento tem que ser anulado, porque o juiz foi parcial. E o Lula tem que ser imediatamente liberto. Então, o que já veio à tona confirma a nossa tese ou as nossas teses originais. Confirma outra coisa muito importante, que o conjunto da Operação Lava Jato está contaminado pelo mesmo procedimento jurídico. E o conjunto da Operação Lava Jato estava orientado pelo mesmo objetivo político. Muita gente na esquerda faz uma ressalva dizendo que a punição do Lula foi incorreta, mas a Lava Jato tem aspectos positivos, né? As pessoas que diziam isso, por exemplo, o próprio Fernando Haddad, no segundo turno das eleições presidenciais, disse algo parecido, estão completamente equivocadas. E tem que compreender de uma vez por todas que a Operação Lava Jato de conjunto é uma operação político-policial que não respeita nenhum procedimento jurídico e que, portanto, ela precisa ser apresentada ao país como o que é verdadeiramente uma operação política para destruir aquilo que os governos Lula e Dilma fizeram, destruir o PT e permitir a esse grupo que hoje governa o país ter controle da máquina do Estado, em benefício do grande capital financeiro, do capital transnacional, em benefício dos Estados Unidos.
Caro Walter Pomar, aproveitando parte da pergunta feita anteriormente, como é que você avalia os movimentos políticos que estão sendo manejados a partir das revelações do site da Intercept Brasil? A posição dos militares voltando a pressionar muito fortemente o Supremo Tribunal Federal, que julgará o habeas corpus do ex-presidente Lula relativamente à suspeição cada dia mais evidente do juiz Sérgio Moro, a troca de militares no governo, a declaração de Bolsonaro de que quer armar a população para evitar um suposto golpe de Estado. Você crê que o dia 25 será um dia decisivo para que, no caso de um deferimento ao ex-presidente Lula, né, da anulação do processo, da concessão do habeas corpus, você crê que o regime passará a endurecer ainda mais, de uma forma mais flagrante? Como é que você avalia quais serão os próximos movimentos com um pico no dia 25 de junho, por favor? Veja, dentro da coalizão governante, dentro da coalizão golpista, dentro da coalizão que sustentou a eleição do Bolsonaro, há diferentes posições sobre como lidar com o Moro e sobre como lidar com a Lava Jato. Veja que a Folha, o Estadão e a Veja soltaram editoriais duros. Já de outra parte, o Globo, a Rede Globo como um todo, os militares e uma parte importante do aparato jurídico oficial calou, saiu em defesa. Essa diferença está ligada ao seguinte: alguns acham que para preservar o fundamental é preciso entregar os anéis, outros acham que entregando os anéis vai se perder o fundamental. Mas eles não têm divergência em relação ao que é o fundamental. O fundamental para eles é manter Lula preso, é manter a esquerda na defensiva, é manter o estado de exceção funcionando. Então não há hipótese alguma, na minha opinião, de no dia 25 a segunda turma do Supremo aprovar, aceitar o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do presidente Lula. Eu adoraria que isso acontecesse, eu adoraria estar errado, mas na minha opinião, eles vão achar alguma maneira de evitar que isso aconteça. Ou derrotando o habeas corpus, ou adiando a decisão, seja por um pedido de vistas, seja por uma mudança na ordem da pauta, pode ser que eles remetam para o plenário, enfim. Eu acho que há várias hipóteses muito mais prováveis do que a concessão do habeas corpus. Eu não acredito nisso porque eu acho que o sistema, o aparato, o poder real de Estado no Brasil não suportaria o Lula solto. O que mostra a fragilidade deles, né? Porque é muita fragilidade, olhando de outro ângulo. Eles são muito poderosos por um lado e muito frágeis por outro. De toda maneira, eu não vejo a possibilidade de que se construa uma maioria entre eles disposta a entregar o fundamental, que seria a liberdade de Lula. Eu vejo que é possível, eventualmente, eles até entregarem os procuradores da Lava Jato, entregarem o próprio Moro, tá certo? Isso não é uma coisa impossível, embora haja entre eles divergências sobre isso, porque, como eu já disse, há aqueles que consideram que a desmoralização do Moro vai levar inevitavelmente a uma desmoralização do processo eleitoral vencido pelo Bolsonaro. E há outros que raciocinam com a ideia de que é melhor estancar logo a sangria e separar a legitimidade da eleição do presidente da Lava Jato e da pessoa do Moro. E separar, inclusive, a legitimidade da Lava Jato da pessoa do Moro. Então há divergências táticas entre eles, mas não há divergências estratégicas. Em relação ao tema do endurecimento, veja, na minha opinião, o núcleo duro que dirige o governo Bolsonaro, o próprio clã Bolsonaro, os militares do Haiti e outros setores, estão convencidos da necessidade de reduzir drasticamente as liberdades democráticas no país. Até onde eles irão,
depende de vários fatores, inclusive da nossa atitude, da atitude do campo democrático popular. Mas há uma disposição, uma predisposição e um convencimento deles de que o endurecimento é necessário. Isso não tem nada a ver com o julgamento do dia 25. Isso tem a ver com uma visão estratégica de que os cortes, as mudanças, as chamadas reformas que eles pretendem fazer vão piorar brutalmente as condições de vida do país e que isso vai provocar uma reação desestabilizadora que só pode ser contida com repressão. Pomar, com base no seu esclarecimento a respeito dos embates internos no Partido dos Trabalhadores, creio que assistimos de 2002, principalmente, até hoje, que o partido caminhou um pouco mais para o centro. O partido começou a se tornar mais social-democrata. Diante dos 3 grupos que você apontou na sua resposta anterior, você crê que, em momento breve, é possível a ala mais à esquerda, a ala socialista, alcançar a hegemonia do partido, alcançar a direção do partido? Ou se você crê que restará como única alternativa a esta ala o caminho daqueles que em 2003 saíram do PT e fundaram o PSOL? Ou seja, essa ala sair do Partido dos Trabalhadores e encontrar abrigo num partido mais à esquerda. Te agradeço muito, um abraço. Veja, essa questão que você me fez acerca do Partido dos Trabalhadores pode ser respondida de ângulos diferentes. Um primeiro ângulo é: a classe dominante brasileira quer destruir o PT. Portanto, impedir que o PT seja destruído é parte importante da estratégia da esquerda brasileira. E impedir que o PT seja destruído é defendê-lo dos ataques, é mudar a sua linha política, é fortalecer o próprio partido. Segundo ângulo de resposta: todas as tentativas de construção de uma alternativa ao PT, feitas desde 1979 até agora, não tiveram êxito. O Partido da Causa Operária, surgido em 1989, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, surgido no início dos anos 90, a Consulta Popular, surgida em meados dos anos 90, e o PSOL, surgido a partir de 2003, todos se propuseram a construir uma alternativa ao PT. Nenhum deles teve êxito nesse objetivo. Num dos casos, o do PSTU, nós temos uma aliança objetiva com a direita. O PSTU defende a prisão de Lula e faz do ataque ao PT o centro da sua tática. Objetivamente são aliados da direita. Nos outros casos que eu citei, o PCO, a Consulta Popular e o PSOL, todas essas organizações estão hoje aliadas ao PT. E aliadas num nível que contradiz profundamente o que elas diziam quando da sua origem e quando do início da sua trajetória, confirmando que a política de construir uma alternativa de esquerda ao PT não teve êxito. A moral da história é que no atual período histórico é possível construir uma alternativa de esquerda com o PT, mas não é possível construir uma alternativa de esquerda sem o PT e contra o PT. A pergunta que você me fez admite ser respondida de um terceiro ângulo também. O PT é um partido de massas, um partido de 2 milhões de filiados. Tem gente entrando e gente saindo do PT a toda hora. Eu peço que você que está me ouvindo reflita sobre o que fazem aqueles que saem do PT, argumentando que o PT tem uma posição muito moderada. A maioria desses deixa de militar. Uma parte passa a militar nos movimentos sociais ou em algumas áreas específicas, abandona a militância partidária. E uma pequena parte ingressa em outras organizações de esquerda que, via de regra, são aliadas do PT.
Ou seja, essa postura de sair do PT alegando os limites do PT não contribui para mudar os limites do próprio PT. E, de certa maneira, acaba confirmando, como eu já disse antes, a relevância e a centralidade do PT na esquerda brasileira. Aqueles que saem do PT alegando as limitações que o próprio PT tem, deveriam refletir sobre se essa conduta é adequada, se ela corresponde ao objetivo proposto. Evidente que, do meu ponto de vista, a única política consequente para um petista insatisfeito com a situação atual do PT é lutar por mudar os rumos do PT. Qualquer outra atitude é inconsequente. Finalmente, um quarto ângulo a partir do qual a sua questão pode ser respondida diz respeito às possibilidades da luta interna no próprio PT. Será possível mudar os rumos do partido? Veja, que rumos são esses? São os rumos que foram sendo construídos desde a derrota na eleição presidencial de 1989, quando um setor importante da direção partidária interpretou a derrota de 89 e interpretou a crise do socialismo no mundo inteiro, e interpretou a ofensiva neoliberal como argumentos para uma mudança substancial na estratégia adotada pelo partido nos anos 80. A estratégia adotada pelo partido nos anos 80 era lutar pelo socialismo como uma estratégia ancorada na luta de massas e tendo o conjunto da burguesia brasileira como nosso inimigo. Bom, uma parcela da direção do PT, frente à derrota de 89, frente à ofensiva neoliberal e frente à crise do socialismo, adotou outra estratégia. Adotou a estratégia de lutar por um capitalismo democrático, adotou uma estratégia centrada, ancorada na luta eleitoral e adotou uma estratégia baseada numa aliança com o setor dos capitalistas brasileiros. Bom, essa estratégia foi testada desde 1995, quando o Zé Dirceu assumiu a presidência do PT, até hoje. E o que essa estratégia revelou? Ela revelou ser capaz de nos conduzir ao governo, ela revelou ser capaz de implementar políticas públicas que melhoraram as condições de vida de uma parcela do povo, mas ela revelou absoluta e total incapacidade de impedir que a classe dominante virasse a mesa no momento que a classe dominante quis fazê-lo. Claro, porque os que defendiam essa estratégia não supunham que a classe dominante brasileira fosse capaz de fazer o que ela fez. E não se prepararam para isso, não tomaram as medidas governamentais, políticas, sociais, ideológicas necessárias para enfrentar o golpe que a história do Brasil já demonstrava viria mais cedo ou mais tarde. O que está posto hoje para nós é fazer o PT adotar uma outra estratégia, uma estratégia adequada a esses tempos de guerra de classes que nós estamos vivendo. Será possível fazer isso? Veja, depende de circunstâncias, algumas das quais não estão sob nosso controle. A evolução da situação internacional, a evolução da luta de classes no nosso país, a postura da classe trabalhadora brasileira. E depende de alguns fatores que estão sob nossa governabilidade. A capacidade da chamada esquerda do partido de se apresentar como alternativa a essa situação. Eu sou adepto da opinião de que nós temos, como em 2005 e como em 1993, nós temos condições objetivas de apresentar uma alternativa e tornar essa alternativa majoritária na base do partido, desde que nós tenhamos disposição de fazê-lo. Se predominar na esquerda do partido uma postura subalterna, submissa, de quem se considera incapaz de formular uma alternativa e incapaz de implementá-la, bom, evidentemente, a luta interna do PT estará fadada a ser vencida pelos que atualmente dirigem o partido. Mas se predominar na chamada esquerda do PT a
clara convicção de que nós somos capazes e que é imprescindível de que nós sejamos capazes de oferecer uma alternativa estratégica, existe a possibilidade de vitória. Portanto, o que eu posso te responder é que a disputa está em aberto. E mesmo que a esquerda partidária seja derrotada neste momento, continuará sendo necessário que ela trave a disputa política por mudar os rumos do PT, pelas razões que eu expliquei antes. Eu não sou adepto da tese de que este Congresso é a batalha final que vai decidir. Essa história de que este Congresso seria o momento do tudo ou nada é um equívoco, né? É um equívoco porque um instrumento como o Partido dos Trabalhadores tem uma vigência histórica que ultrapassa esses calendários pontuais. Muito bem, minhas queridas amigas, amigos do canal Resistentes. Esta foi a entrevista com Walter Pomar, realizada por WhatsApp. Ficou, imagino, um trabalho semelhante ao que seria um podcast, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo. Mas, enfim, foi, ao meu ver, uma entrevista muito rica. O Pomar nos deu muitas informações acerca da conjuntura que nós estamos vivendo, acerca da conjuntura interna do PT, que eu acho que serve de reflexão para todos nós, ampliarmos, inclusive, o que nós ouvimos aqui em outras rodas de amigos. Eu peço compartilhamento. Aproveito para pedir no encerramento também para aqueles que gostaram dessa experiência inédita no canal, que deem um like nessa tela que vocês estão vendo ao fundo. E aqueles que ainda não forem inscritos no canal, que se inscrevam, para que nós ampliemos cada vez mais essa nossa existência, trazendo informações, trazendo esclarecimentos para um público que possa estar junto conosco nesse enfrentamento de um governo obscurantista, um governo autoritário, que nos impõe a todos uma forma de respostas a tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, se houver uma boa repercussão nesse trabalho, a gente não possa ter outras experiências nessa linha. Tá bom? Forte abraço a todos, foi um prazer tê-los aqui durante a audição dessas perguntas e respostas. E em breve teremos novos trabalhos por vídeo no nosso canal, né?